Será que as pessoas estão recebendo medicamentos para o tratamento e a prevenção de doenças na medida correta? Será que está havendo um exagero do uso de medicamentos? É isso que nós vamos descobrir com esse artigo. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato. Estamos aqui novamente para avaliar estudos científicos vinculados à espiritualidade, yoga e também a partir do ponto de vista da ciência. Faz algum tempo que eu não gravo, então quem sabe eu volte a gravar algumas vezes, e estamos aqui com um artigo científico que eu vou apresentar para vocês, publicado aqui no Brasil. O título dele é O Sofrimento Futuro Pode Ser Evitado. O Yoga como Estratégia na Prevenção Primária das Doenças Cardiovasculares. Então, nós temos aqui um artigo publicado em 2023, nacional. Vocês podem ver aqui a autoria, quando vocês clicam aqui. Eu vou deixar depois o link para vocês acessarem na descrição. Você tem esses dois autores, Léo Fernandes e Charles Dal Canale, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina, lá de Florianópolis, Então vocês conseguem também acessar um pouco o perfil deles aqui, caso vocês tenham curiosidade. Então vamos lá, Vamos dar uma pincelada aí o que esse artigo está falando. Depois vocês podem ler com muita calma, tranquilamente, porque não exige nenhuma necessidade de tradução de inglês, espanhol, é bem de boa. Então nós temos aqui primeiro o resumo. Esse artigo ele vai tratar então primeiramente assim sobre doenças cardiovasculares e também sobre a atenção primária à saúde, considerando o fenômeno da medicalização. Então vamos dar sequência aqui nos temas principais que ele vai elencando. Então nós temos aqui primeiro a introdução. Ele começa dando uma visão geral do que é o yoga, Então, basicamente, o yoga é uma palavra sânscrita que significa união. Ele usa como referência o George Feuerstein, com a tradição do yoga, um livro bem grandinho assim, muito interessante e completo, se você quiser aprender sobre a história do yoga, recomendo muito. Não é um livro caro, apesar de ser bem grande. E o que acontece aqui, Ele define o yoga com base nesse livro, dizendo, yoga é um conjunto de técnicas e saberes voltados ao amadurecimento psicoespiritual e autorrealização. E também ele vai comparar aqui à luz da tradição védica, apesar de ele citar que é uma visão menos conhecida. Yoga é o meio para conhecer aquela verdade imperecível, chamada de Purusha, de cuja realização segue a total erradicação das causas do estado mundano, assim como dos nós do coração. Então percebam como ele já está fazendo um vínculo entre o conhecimento ancestral da palavra coração, como era utilizado de maneira simbólica, com relação ao órgão anatômico do coração, para fazer um vínculo realmente da questão de saúde das doenças cardiovasculares, os problemas que as pessoas sofrem do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista psicoespiritual. Então vamos dar uma continuidade aqui no artigo. Ele critica um pouco a questão de aculturação no Ocidente, passando o yoga a ser visto como uma questão mais física, devido a essa mescla científica, tudo é muito metódico, o que é do próprio ponto de vista correto da ciência. Mas a espiritualidade nem sempre é tão metódica assim, Então essa é a crítica que ele está fazendo aqui no artigo. E aí nós temos aqui, que as práticas integrativas e complementares, que são ofertadas pelo SUS, e são medidas teoricamente não medicamentosas, como reiki, como massagem, tai chi, todas essas são práticas integrativas e complementares que o SUS aprova para que os seus pacientes, pessoas, possam tratar e prevenir doenças. Tudo bem, Temos aqui um background bem interessante e ele vai contando a parte histórica também, 1970, 1980, como que o yoga foi surgindo, até ele chegar na tal crítica da medicalização do yoga. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: se você pratica yoga com um professor e você tem uma determinada dependência desse professor e você não consegue desvincular-se dele, será que você está realmente partindo para o conceito
original do yoga, que é sobre autorrealização, né? Então, é isso que nós vamos questionar junto com esse artigo. Ele criou aqui, por exemplo, ó, um texto bem explicativo a respeito dos níveis de tratamento de doença, né? Começando com a P1, que é a prevenção primária, ou seja, antes do indivíduo ficar doente, quais são as possibilidades que ele tem para continuar saudável, né? Digamos assim, para continuar evitando a doença. Depois você tem a P2, tem a P3, que o sujeito já está doente, passou pela doença em um tratamento para evitar problemas, né? Problemas de consequência de ter pegado a doença, como, por exemplo, uma cirurgia, como que uma cirurgia pode ser evitada de ser piorada, né? E aí existe a P4, que é a prevenção quaternária, ou seja, um sujeito recebeu um tratamento para evitar uma piora naquela condição, porém, ele pode estar sujeito a estar recebendo medicamentos para além da necessidade de evitar uma nova doença. O que significa isso? Significa que este medicamento, além que ele está tomando, que é, teoricamente, desnecessário, pode estar causando uma nova doença no futuro. Então, a prevenção quaternária vem para corrigir a necessidade de remédios que estão sendo utilizados pelos pacientes de maneira exagerada. Porque senão, como eu disse, esses remédios vão causar uma nova doença. E é isso que a gente tem que ficar muito atento. Outro ponto também que ele critica aqui é o processo de antecipação, né? O processo de antecipação, basicamente, é o seguinte: é o sujeito que não consegue mais focar no presente. Ele está focando a sua saúde no futuro. Então, ele agora se preocupa simplesmente em fazer exames, saber remédios, diagnosticar precocemente o máximo possível de possíveis doenças que ele possa vir a ter. Mas cuidados especificamente no presente, ele não leva muito em conta, que seriam relacionados a exercício físico, alimentação, uma vida sem estresse, essas coisas, né? Então, é o processo de antecipação, antecipar doenças. Ele fala aqui também de racionalidade iógica, ou seja, o jeito que a ciência e a biomedicina raciocinam sobre as coisas não é a mesma maneira que um praticante de yoga raciocina. Então, é necessário você ter uma compreensão, um estudo muito aprofundado sobre isso para você acabar não criando um yoga que tenha um raciocínio influenciado pela ciência e pela biomedicina de maneira prioritária. Você pode sim unir as duas coisas, mas você não pode excluir a racionalidade iógica. O artigo também critica a questão de como que a gente é influenciado, né, pelo pensamento judaico-cristão. Não é uma questão aqui, pessoal, de isso ser ruim ou bom, tá? É uma questão da natureza. Nós, ocidentes, somos influenciados pelo pensamento judaico-cristão. E o que acontece? Quando a gente importa termos da Índia, como Purusha, Moksha, Upaya e tantos outros, a gente acaba tentando automaticamente, inconscientemente, traduzir esses termos para algo que nos seja familiares. Porém, nem sempre isso funciona, porque o jeito de pensar dos indianos é totalmente diferente. E algumas palavras realmente é melhor manter sem tradução. Você pegar o significado dele de maneira ampla. E ele faz até uma crítica, né? Não se pode traduzir Purusha como espírito, porque senão você já desvincula o significado original da coisa. Ah, mas então o que é Purusha? Bom, você tem que ler, tem que estudar muito sobre isso e não perder de vista o termo original. Essa é uma das coisas que ele está criticando aqui, né? Esse processo de ocidentalização começou lá já em 1920, né? Apesar de que o Vivekananda, que é uma figura histórica muito importante do yoga, já trazia conceitos esotéricos, né? Conceitos místicos, conceitos muito relevantes para a prática completa do yoga. Aos poucos, os artigos científicos foram se voltando para os benefícios físicos.
A pessoa que recebe um tratamento através de yoga terapia, ela está, além de tratando o seu devido problema diagnosticado, ela está recebendo os benefícios paralelos do yoga, que tem a ver com a sua originalidade? E será que isso é realmente importante? Porque tem gente que não se importa com isso. Tem gente que só quer realmente tratar o seu problema e tá tudo bem. A questão é, seria o yoga, então, a melhor ferramenta para tratar com essas pessoas? Então, são várias perguntas que nós temos aqui, né? Ele cita o Yoga Sutra, né? Que as ações prejudiciais cometidas pelo indivíduo são acumuladas e irão em algum momento se expressar na forma de sofrimento. Eles chamam aqui que é isso aqui, né? A purificação kármica. Pessoas que estão muito com aquele objetivo de tipo assim, eu não posso fazer nada de errado, eu sou um karma negativo. E aí ele cita aqui depois, né? Adoecimento holístico. Ou seja, aquela pessoa que é doente em todos os aspectos da alma. E ela acha que ela é doente de todos os aspectos e ela precisa receber um tratamento milagroso. Se não tiver um milagre, ela não consegue resolver. A saída do ciclo kármico se dá através da cessação de uma falsa vinculação da pessoa a uma identidade visual, uma identidade individual, acarretando no reconhecimento de que a consciência não está constringida às amarras da temporalidade, ou seja, o tempo está no sujeito e não o inverso. Ou seja, você está interpretando um papel que te condicionaram ao longo da vida toda, através de uma cultura, claro, uma cultura relativamente opressora. Não importa se você concorda ou não com a cultura, você cresce dentro dessa cultura, você faz parte dela, e você se convence de que você é aquele papel. Um papel sofredor, um papel que comete erros, que precisa ser purificado e tudo mais. E cada pessoa leva isso a sério ou não. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui, eu vou deixar esse artigo para vocês lerem depois na íntegra, para quem se interessar. Deixem nos comentários as suas dúvidas e sugestões, caso vocês tenham alguns temas que vocês querem que eu trate. E até um próximo vídeo, então. Até mais.